Opa, tudo bom, pessoal? Eu tô aqui para apresentar para vocês a aulinha do que a gente conversou, que a gente vem conversando há um baita tempo, sobre a escolha do tipo de ração, né? A melhor escolha que a gente tem para o tipo de ração que a gente vai dar para os nossos pets, tá bem? Depois eu vou encaminhar para vocês, se nós não tivermos a nossa próxima aula presencial, eu vou encaminhar para vocês um material sobre nutrição de grandes. Se nós tivermos aula presencial, eu também vou encaminhar esse material para vocês. A diferença é que daí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso em aula, e além de tudo, a gente ainda tem a nossa gincana de nutrição. A nossa gincana de nutrição, ela vai ser baseada basicamente basicamente ótimo, né? Mas ela vai ser baseada principalmente em situações problema. Então, nós vamos ter algum relato de caso de tutor solicitando um auxílio de vocês para escolher uma melhor ração. A gente pode ter alguma situação em que vocês têm um animal na mão e precisam escolher o melhor alimento, ou precisam recomendar, ou eu posso apresentar rótulos para vocês, ou tipos de ração, e pedir algum tipo de interpretação relacionada a isso, tá bem? Agora, aqui, nesse material dessa aula, eu vou apresentar uma situação, um problema para vocês e vou ajudar vocês a resolver. A gente vai juntinhos nessa. Mas para que vocês tenham o entendimento do que eu posso vir a pedir. Joinha? Vamos lá, então. Aqui... Ih, virei. Tá. Beleza. Eu estou compartilhando com vocês a tela do celular aqui. E gravando a aula pelo notebook, tá? Então, assim, só para a gente passar o que a gente já viu, né? A gente já viu alguns conceitos, na verdade, nós já vimos um bom glossário até agora no nosso estudo de nutrição, e hoje nós vamos trabalhar, eu vou falar nesses termos, então, em digestibilidade, em eficiência energética, ração, dieta, assumindo que são termos que vocês já conhecem, são coisas que vocês já sabem, eu não preciso ficar me repetindo, beleza? Então, assim, a temática principal é ração, e vocês já sabem qual é o conceito de ração, acho que não preciso me repetir, né? Só que a gente tem a ração, que é a ração comercial, que de fato esse nome foi dado a ela, porque ela é o alimento que foi produzido para suprir todas as necessidades calóricas, né, então energéticas, e de nutrientes, macronutrientes e micronutrientes que um animal necessita para cumprir todas as suas funções vitais e mais algum outro tipo de demanda que ele particularmente possa vir a ter, tá, no período de 24 horas, que é o que significa, né, que é o nosso conceito de ração. Então, diversas marcas começaram a fazer isso de maneira comercial, criando as rações secas, as rações úmidas, que são justamente esses produtos que devem ser balanceados para fornecer tudo que o animal necessita, tá? A gente precisa entender algumas coisas. Por exemplo, chega um tutor para nos perguntar, para nos pedir uma orientação de que tipo de ração a gente vai dar. A primeira coisa que a gente tem que entender é qual é a espécie desse animal. Parece ridículo falar isso para vocês, parece óbvio. Aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês, assim, de dúvidas que surgem normalmente. Então, já que cães de maneira em geral preferem ração de gato, por que eu não posso fornecer para o meu cachorro uma ração de gato, né? Ou então, porque se ração de canário é mais barata, por que eu não posso fornecê-la para calopsita, ao invés de eu comprar aquela ração de calopsita que é um pouco mais cara, né? Se nas misturas que a gente compra dessas de agroveterinária vem diversos grãos e inclusive que não é a melhor opção, né? Essa mistura é melhor a ração comercial peletizadinha, que a gente sabe que é nutricionalmente bem adequada, que o animal não consegue ficar escolhendo ali na sua preferência o que comer. Mas se eu tenho aquela misturinha de grãos que eu compro na agroveterinária, semente de girassol, pô, e o meu hamster, né? Seleciona todas elas e acaba largando o resto. Então eu posso começar a comprar só aquilo, se ele gosta. Isso é quase como dizer, meu filho só gosta de chocolate. Eu boto um brócolis e um chocolate, ele come chocolate. Para não me incomodar, vou comprar só chocolate. Não pode, né, gente?
mas é uma pergunta que a gente ouve bastante. Suplementar a dieta do gado com sal proteinado, que é sal, né, e deixar os cavalos junto, então, com esse sal proteinado, que é um sal próprio para bovinos, mas eu posso fornecer ele para os cavalos? Não, não posso, tá? Eu posso dar ração de cachorro para meus gatos? Eu tenho um monte de cachorro, eu tenho um monte de gato, eu compro uma ração única. Posso? Não, não pode. Uma vez a gente pegou é ótimo, eu acompanhei à distância, eu era estudante na faculdade de veterinária, mas eu acompanhei um caso que apareceu no Hospital de Grandes Animais de um cavalo que era alimentado com alpiste. Alpiste não é alimentação de cavalo, né? E esse cavalo desenvolveu uma encefalopatia hepática, então, assim, com problemas encefálicos, com uma dor de cabeça terrível, então muito incômodo, muita dor de cabeça, em função de uma deficiência metabólica que veio de alteração hepática pela má alimentação, tá? Então, os animais, eles são alimentados. Nós, seres humanos, não seguimos, de maneira geral, analisando a população como um todo, dietas equilibradas, né? Rações balanceadas. Nós não temos rações balanceadas, as nossas dietas, elas são bagunçadas. E muitos animais acabam adquirindo as dietas dos seus tutores, né? Não tendo rações balanceadas, ou tendo muitos petiscos no meio do caminho, né? Agradinho, né? Eu falei para vocês lá no início do nosso curso que a gente ainda tem um percentual muito grande de cães no Brasil e gatos no Brasil que não comem ração comercial. Então, esses animais, eles são alimentados com alguma coisa. Comida caseira, né? Óbvio que nós temos animais em situação de rua também. Desculpa, é que é tarde. E, então, nem todos os animais comem ração balanceada, nem todos os animais comem ração própria da sua espécie. Beleza? Então, aqui eu trouxe para vocês algumas situações, né? As respostas para cada uma dessas perguntas. Mas, gente, isso eu falei para vocês já, a gente não sabe todas as respostas de todas as perguntas o tempo inteiro, isso é impossível, tá? Se vocês me perguntarem hoje por que que determinada espécie de animal não pode comer determinado alimento, entende? Até a gente discutiu uma aula, eu estou gravando esse vídeo para as duas turmas, da turma da manhã, uma aluna, a dona Elza, trouxe um caso de hemocromatose. E aí eu até conversei um pouquinho, falei que tucanos têm uma maior tendência a ter hemocromatose, né? Então eles fazem esse acúmulo de ferro em diversos tecidos do corpo, entre eles articulações, e conversamos um pouquinho, um dos problemas disso é a gente associar a proteína de origem animal, a fruta cítrica, os tucanos nunca podem fazer esse tipo de associação, porque elas auxiliam na absorção de ferro, e tá, e tucano já tem uma absorção bem exacerbada de ferro, tudo bem. Mas eu conheço isso porque eu trabalhei com animais silvestres, eu trabalhei em zoológico, eu trabalhei em parque de aves. Mas eu fui fazer uma entrevista uma vez num zoológico de aves em que se alimentava tucano e gralha dentro de um mesmo recinto, ou seja, se compartilhava, tinha sempre disponível fruta cítrica e proteína animal. E nem os veterinários daquele zoológico, nem os biólogos daquele zoológico tinham conhecimento disso. Por quê? Porque a gente não consegue ter conhecimento de tudo, tudo bem? Então, alguma pergunta que podem fazer para vocês podem não conhecer por quê que aquele animal não pode especificamente fazer aquilo. Vocês podem não conhecer qual enzima, né? Que são as proteínas que catalisam, né, que aceleram as reações metabólicas que acontecem dentro do corpo, que são enzimas. Vocês podem não conhecer o que exatamente aquela enzima faz. Mas tem uma resposta que é muito simples e que vale para absolutamente tudo, que é a seguinte: cada ração ou suplemento é formulado de acordo com as necessidades nutricionais e a fisiologia da espécie a que se destina. Então, a ração de gato, ela é formulada para suprir as necessidades nutricionais de um gato, a do cão para suprir as necessidades nutricionais do cão. E mesmo assim, a gente vai ver daqui a pouquinho, os cães não são todos iguais e os gatos não são todos iguais, né? Então, quando nós fornecemos a um animal os produtos formulados para outra espécie, a gente pode incorrer em pelo menos dois erros graves. Um é que a gente pode estar dando uma quantidade e qualidade, né, desses nutrientes pode ser inadequada. Então, a gente pode ter nutriente em excesso, a gente pode ter nutriente em falta,
gente pode ter nutriente deficiente, a gente pode ter nutriente que nem está ali, ou ele pode ter em baixa quantidade, a gente pode ter alguns nutrientes em excesso, ou que não deveriam estar ali, estão. E outra que a gente pode ter presença de alguns componentes inadequados para a espécie, que pode ser sensível ou intolerante a esse tipo de nutriente que está ali, tá? Então, assim, parece óbvio, é óbvio, mas é a primeira perguntinha que a gente tem que fazer, para qual espécie é? Tá? Essa orientação é aquela que a gente pode até dar sem chance de errar por telefone. O amigo liga e diz, que ração eu dou pro meu cachorro? Ração de cachorro, ó. Ração eu dou pro meu papagaio. Ração de papagaio, tá? Essa respostinha é fácil. Aí sim, aí depois a gente vai escolher qual ração entre as de papagaio. Se ele disser, mas só tem uma ração de papagaio na loja, essa. Essa é a melhor ração para o teu papagaio, que é a ração de papagaio, tá? Então, assim, outras perguntinhas que a gente tem que fazer. Qual a idade desse animal? Porque a gente vai ter rações diferentes para diferentes épocas da vida dos animais, então a gente vai ter ração sênior, a gente vai ter ração para adultos, a gente vai ter ração para filhotes, e muitas vezes existem rações intermediárias aí também. Qual o porte desse animal, tá? Porque a gente tem rações destinadas para portes diferentes, a gente tem uma ração que é para raças gigantes, ela não vai ter o mesmo tamanho de grão que tem uma ração para raças, tá? Para cães pequenos, ou para as raças mini, né? O tamanho do pellet que um dog alemão come não vai ser o mesmo tamanho de pellet que um Spitz alemão vai comer, tá bem? Qual a raça? Existem rações formuladas com necessidades específicas para determinadas raças, o nível de exercícios desse animal. Então, se eu estou trabalhando com um animal atleta, se eu estou trabalhando com um animal sedentário, qual o score corporal? Esse animal, lembrando do nosso score de 1 a 5, tá? Depois eu vou mostrar uma calculadora nutricional para vocês que o score vai de 1 a 10. Aí vocês só dobrem, né? Se for o maior score 2, na nossa escala de 1 a 5, ele passa a ser score 4. Se ele era 3, ele passa a ser 6. Tá bem? Defeca onde? Tá, então esse é um animal que ele defeca na rua, esse é um animal que ele defeca dentro de casa, é aquele cachorro que faz no tapete higiênico, no jornal, o gato na caixa de areia, tá? Aonde esse animal evacua. Desculpe. Ele é castrado, tá? A gente sabe que animais castrados têm muito baixa ou nenhuma produção de hormônios sexuais, portanto, eles têm esse metabolismo diferenciado, tá? Os animais castrados, eles vão ter um metabolismo basal, de maneira geral, mais desacelerado, um metabolismo que é um pouquinho mais lento. Existe algum problema de saúde diagnosticado ou condição especial? Então, por exemplo, esse animal desenvolve muitos cálculos renais. Normalmente, esses animais já vão vir no veterinário com a recomendação da ração clínica que eles necessitam. Então, é um animal cardiopata, é um animal com intestino irritável, é um animal... E aí a gente tem ração desenvolvida no animal diabético, no animal nefropata, hepatopata, tá? E aí a gente tem as rações clínicas específicas para os tipos de patologia dos animais. Além de tudo, a gente também tem algumas condições especiais, que alguma condição especial que algum animal possa ter, tá? A gente pode querer saber se essa fêmea está em lactação, se é alguma ração de desmame, por exemplo, tá? Se essa fêmea está gestante, a gente também tem esse tipo de situação. Se é um animal que é utilizado para exposição, tá? Que a gente precisa de um pelo sedoso, lindo, maravilhoso e brilhante, tá bem? Tudo isso a gente precisa conhecer. É um animal que tem sensibilidade, é um animal alérgico a alguma substância, é um animal que vem apresentando hipersensibilidade alimentar, tá? A gente ainda não sabe exatamente que ração que a gente precisa começar a tentar, tá bem? E por último, mas não menos importante, quanto esse tutor, essa tutora pode gastar na ração, tá? Então, para cada tipo de especificidade, a gente tem um tipo diferente de ração, tá? Vou passando aqui rapidinho. Para cada tipo para cada pergunta dessas, existe sim um tipo de ração que cobre ela.
Mas a gente tem que entender que quanto maior a especificidade dessa ração, mais cara ela vai ser. Então, se eu tiver uma ração para cães adultos, porte médio, ou sem especificação de porte, que são cães adultos, essa ração, ela não vai ter, óbvio, se eu comparar dentro de um mesmo padrão, né? Ah, eu não posso comparar cães adultos da Royal Canin, da Hills, com a farejador, tá? Então, assim, vamos comparar os iguais com os iguais agora. Mas se eu tiver dentro de uma mesma categoria, dentro de uma mesma marca, uma ração com pouca ou nenhuma especificidade, algumas sempre vai ter, por exemplo, a idade aqui. Mas se eu tiver com pouca ou nenhuma especificidade, ela vai ser muito mais barata do que a ração cardiológica, tá? Ou a ração a obesity, tá? Ou a ração a kidney care do Royal Canin, sabe? Ela vai ser muito mais cara do que a comum. Então, as rações com mais especificidades, tenham isso em mente, elas têm um preço, um valor agregado também maior, tá bem? Isso é importante porque a gente sabe o que é melhor. E a gente sabe recomendar o melhor, mas a gente também tem que ter bom senso. A gente está vivendo, por exemplo, nesse momento no país, a gente está no meio de uma crise, a gente tem muita gente que perdeu o emprego, muita gente está com muita dificuldade de se sustentar, e os animais entram dentro deste mesmo barco com os seus tutores. Então, se as pessoas que de repente há um tempo atrás estavam comendo carne todos os dias e hoje já não estão mais comendo carne todos os dias ou baixaram muito a qualidade da alimentação delas, se elas davam antes a Royal Canin para o cachorro, hoje de repente elas não podem mais dar. E tá ok, tá ok. As pessoas precisam se adaptar e a gente está dentro desse mundo, a gente precisa compreender esse tipo de situação também. Então a gente precisa sempre dar a melhor opção para o tutor dentro das possibilidades dele, entenderam? Se o tutor não tem condições de dar tal ração, bom, então nós vamos pegar outra ração, a gente vai calcular de quanto que esse animal precisa de energia, a gente vai lá e vai olhar nos rótulos das rações o preço que o tutor consegue pagar e ver qual é que tem a proteína de melhor qualidade, ver qual é que tem maior produção, maior proteína de maior qualidade, maior percentual de proteína e maior valor energético, então ali em questão de caloria, calcular quantos gramas esse tutor precisa dar de ração por dia e tá tudo bem, e esse cachorro vai, se ele for um animal rígido, óbvio, se não necessitar de uma ração clínica, esse cachorro e esse gato, eles vão ficar bem. Para gato a gente tem um probleminha um pouquinho maior, porque gato não aceita muito bem outros alimentos, tá? Mas fora isso a gente consegue manejar, tá? Então aqui, assim, eu falei para vocês das categorias, das idades, o material tá super explicadinho, tá super bem escrito, eu fui escrevendo, já que a gente não ia ter a nossa aula presencial, eu tentei escrever esse material de uma maneira que parecesse que a gente está conversando sobre o assunto, tá? Então aqui assim, ó, eu coloquei essa observação para que a gente entenda que um animal, ele se torna idoso quando ele atende 75% da expectativa de vida dele. A gente sabe que gatos têm uma expectativa de vida maior do que a de cães, e que cães de porte pequeno têm uma expectativa de vida maior do que cães de porte grande, tá? Então, os animais não entram na... Eles não entram, eles não, na velhice na mesma idade, todo mundo. Então, se eu tiver um pincher, um dog alemão dentro de casa, eles são animais que vão envelhecer, vão se tornar velhos com idades diferentes, tá bem? Porque a expectativa de vida deles é diferente. Então, eu posso ter, por exemplo, uma raça gigante se tornando um cão idoso aos 5 anos, e eu posso ter um cão de raça pequena, ou de porte pequeno, né? Se a gente vai trabalhando com SRD, que vai se tornar um idoso 4 anos depois, com 9 anos, o que é muita diferença dentro da vida de um animal, tá? Aqui eu coloquei todas as idades, tudo certinho para vocês. Opa, estava apertando no botão errado. Aqui. Aqui não dá para ver direito, mas vocês vão ver que no material de vocês dá para ver
Deixa eu ver se eu consigo trocar aqui o layout de impressão no celular. Ah, troquei. Tá aqui, ó. Aqui. Aqui que eu quero ficar com vocês. Tá? Então, até aqui, tudo que a gente viu pode ser achado no rótulo. Então, aqui, por exemplo, eu peguei essa ração, não é propaganda, tá? Mas eu peguei essa da Premiere aqui. Alguma coisa cortou aqui a imagem, não tem problema, da ração de baixo, tá? Então, aqui eu peguei essa ração da Premiere, onde a gente consegue ver, ó, onde a gente pergunta onde defeca, essa é uma ração ambientes internos. Então, ela é uma ração, né, especialmente produzida para que a gente diminua o volume e odor fecal, tá? Para que o incômodo das fezes ele não seja tão grande e consiga entrar na rotina familiar de maneira que não incomode, tá? Que esse cão, no caso dessa ração, não se torne um incômodo. Por isso, ele é uma ração ambientes internos. A pergunta onde defeca está respondida, tá? Se é castrado, sim, essa é para animais castrados. O porte, tá? Ela é uma ração, aqui, ó. Para raças pequenas, em relação à idade. É uma ração para animais adultos, tá? Não diz nada sobre score corporal, então se é para animais obesos, ou para animais atletas, já existem rações para animais atletas, tá? Então a gente conclui a partir daí que ele é uma ração com uma densidade calórica normal, tá? E eu vou falar para vocês. Eu estou falando normal porque eu tracei para vocês 3 tipos de ração de densidade calórica: normal, a calórica e a baixa, né? Então, a normal, a rica em calorias e a baixa em calorias, tá? Então, a gente presume que essa seja uma ração com uma densidade calórica normal. Mas, se eu não encontrar aqui, ou se eu ficar na dúvida, eu posso virar o rótulo e vai estar dito assim, que essa ração tem 3.900 calorias, 3.400 calorias, 4.100 calorias por quilo. Aí eu vou dividir. Se 3.900 calorias tem em 1.000 gramas, em 1 grama eu terei e faço regrinha de 3. Não é difícil, porque 3.900 divididos por 1.000 dá 3,9. Então, por exemplo, neste exemplo que eu estou dando, tem um mosquito chato aqui, eu saberia que essa é uma ração com 3,9 calorias por grama. E é assim, em caloria por grama de ração, que eu sei se a densidade calórica dessa ração é normal, alta ou baixa. Tá bem? Cão obeso, naturalmente, essa ração não é para cães obesos, tá? A gente já sabe que ela não vai ser muito alta em caloria, porque ela é para animais castrados. E como eu falei para vocês, que o metabolismo de animais castrados é mais baixo, eles têm maior tendência a engordar. Se eles têm maior tendência a engordar, uma ração formulada para eles, ela vai ser uma ração com uma caloria um pouquinho mais baixa, tá? Então, mas se não fosse para animais castrados, eu conseguiria ver, por exemplo, se eu dou um pouquinho mais, um pouquinho menos de ração, se é um animal que está magro, se não tá. Tudo isso vocês vão aprender a calcular, a situação, problema que eu joguei aqui, inclusive é sobre isso, tá? Aqui tem essa ração de gato, deixa eu ver o que eu coloquei aqui. Sim, essa aqui é uma ração para animais diabéticos e obesos, tá? Deixa eu ver se aqui dá para ver inteira, aquela imagem da ração de gato. Aqui, tá? Aqui, ó, notem que existem informações, aqui, ó, fibra para regular a saciedade, calorias reduzidas, tá? Tudo isso a gente consegue ir vendo no rótulo. Muitas vezes, essas informações aqui, elas não vão estar presentes no rótulo, mas às vezes é uma propaganda para a marca de ração, tá? E por isso eles acabam mostrando. Cadê? Continuando. Aqui, gente. Tem informação que não está no rótulo, tá? Que não está na frente, na capa da ração, mas elas vão estar lá atrás. Então, por exemplo, tamanho do grão, saber se o grão é pequeno ou se o grão é grande, tá? E aí,
Assim, ó, não adianta vocês me dizerem, ai, prof, mas eu dou um copo de ração pro meu cachorro. Tá, mas o grão é deste tamanho. Ah, aí eu vou trocar por uma ração com grão bem pequeno. Diz, prof, eu dou um copo de ração pro meu cachorro, ele não tá conseguindo comer. Será que ele tá com algum problema? Mas é não. Se vocês colocarem bolinha de gude dentro de um copo, se vocês botarem grão de arroz, a gente consegue ver que entre as bolinhas de gude, que são grandes, a gente vai ter espaços ali, vai ter ar entre elas. E entre o grão de arroz, que é bem pequenininho, a gente não vai ter. Então, na verdade, se vocês pegarem uma ração com pellet pequeno, vai ter muito mais ração dentro de um copo do que se a gente tiver uma ração com pellet grande. Por isso, a gente sempre tem que obedecer essas informações que trazem aqui no rótulo da ração, tá? Então, aqui, ó, que vai ser de quanto dá dessa ração para o animal. Então, aqui a gente tem, ó, algumas informações, ó, energia metabolizável, que eu falei para vocês, são as calorias, uma ração de 3.797 calorias por grama, por quilo, é uma ração que tem 3,79 gramas, calorias por grama, tá? Uma ração com uma densidade calórica altinha, até. Tá? Então, tudo isso a gente vai achando aqui, ó. Essas informações estão no site de venda, tá? Que é no Pet Love, que eu fui buscar, mas elas estão também no saco da ração. Então, aqui a composição, tá? Eu sei que essa é uma ração premium, a gente vai ver também, eu tô falando para vocês no material, a divisão das rações. Então, o nosso primeiro ingrediente, que é a farinha de vísceras, depois proteína isolada de suíno, milho integral moído, criado de arroz, tá? Os ingredientes, eles são colocados sempre na ordem de maior quantidade. Então, o que nós temos em maior quantidade dentro dessa ração é farinha de vísceras de sangue, de frango, tá? Essa é uma proteína de boa qualidade, tá? Aí depois, quanto mais, como uma diquinha para vocês, quanto mais modificações a gente foi vendo, pior é, tá? Então, assim, quanto mais se a gente tiver uma farinha de vísceras, é muito melhor do que se eu tiver sabe, uma proteína isolada, tá? Normalmente, quanto menos alterações a gente tem, melhor. Assim como se eu tivesse carne de frango, seria muito melhor do que eu ter farinha de vísceras de frango, que é um subproduto, tá? E com exceção aqui das espécies do odor aqui que vocês não conhecem, isso aqui é porque quando se trabalha com transgênico, tu tem algumas espécies de micro-organismos que são doadores de genes, para que haja desenvolvimento. Por isso que eles estão no nome aqui, mas não é que eles fazem parte da composição. Tá bem? E ainda, eu recomendo que vocês olhem nos sites, tá, e se informem e comecem a conhecer não só os produtos com os quais vocês trabalham diretamente, ou que tem na loja onde vocês trabalham, ou do veterinário com quem vocês trabalham, mas também dê uma buscadinha em alguns sites de referência, que rações que estão vendendo bem, tá? Quais são as alternativas mais baratas dentro das rações premium, por exemplo? Então, o tutor não tem condições de comprar essa Royal Canin aqui, mas de repente ele tem condições de comprar uma outra ração X ali, ele tem condições de comprar uma Monelo. Será que a Monelo tem a mesma qualidade de uma Pedigree, já que elas regulam de preço? O que será que é melhor? Eu dar uma Cat Chow, uma Dog Chow? Por que que a Purina tem as receitas caseiras que é de um preço e a Dog Chow que é de outro? Qual a diferença de qualidade entre elas? Né? Por que que... eu vou dizer para o meu tutor, não, Purina, realmente, a Purina é uma marca boa. Mas por que que tem diferença de preço entre uma e outra? A Champi é da Pedigree. Mas por que que tem tanta diferença de preço entre elas? Deem uma olhadinha nos ingredientes, tá bem? Aqui é o detalhe bem direitinho, o percentual de proteína que a gente precisa, quais são as divisões que o mercado nacional usa, tá tudo certinho. E aqui o que eu tinha falado para vocês, ó. Olha, um guia alimentar com recomendação direta do alimento. Aqui para felinos, normalmente a gente vai ter, se a gente associar o sachê junto, que é outra dúvida que as pessoas têm muito. Dou sachê ou não dou? É preciso dar sachê? Faz mal dar sachê? As respostas são não e não. Não é preciso dar sachê, não faz mal dar sachê, mas existe uma série de vantagens e desvantagens que envolvem o sachê para felinos, tá? Mais vantagens do que desvantagens.
E aqui, ó, também, mesma coisa, a gente leva em consideração quantos quilos tem esse animal, tá? Ó, baixa atividade, atividade moderada, alta atividade, tá bem? Mas ração boa traz isso. Ração de pior qualidade normalmente não traz esse tipo de informação. Esse cálculo tem que vir de vocês. Lembrem, gente, eu estou aqui atentando para algumas coisas de leitura de rótulo, mas tutor sabe ler rótulo. A gente tem um tutor que chega sem noção nenhuma do que fazer, mas a gente tem um tutor que vai vir para o site, que vai pesquisar, que vai estudar, que já conhece o que as lojas estão vendendo de produto, e esse tutor, ele vai ler o rótulo, ele vai se informar, tá? De repente, ele não vai, de repente, saber analisar percentual de proteína, mas ele vai saber ler. Ah, essa é prêmio, essa é super prêmio. A super prêmio é melhor, tá? Esse tipo de coisa. Ah, qual o percentual de proteína bruta que tem aqui, né? Ou quantos gramas de proteína bruta tem aqui, né? Que tipo de proteína que é utilizada, quantas calorias tem, talvez a isso, muito provavelmente os tutores não vão se adiantar. Mas ler rótulo eles sabem, tá? Então, assim, ler rótulo é o mínimo que você tem que saber fazer, não pode ser o diferencial de vocês, não é saber ler rótulo, tá bem? Então, assim, alguns diferenciais que vocês têm que ter, tá bem? Vocês têm que saber que um cachorro come em média, ou necessita em média, 70 gramas, 70 calorias de ração de... Nossa, volta. O cachorro necessita em média 70 calorias por quilo, tá bem? Então, um cachorro de 10 quilos necessita, em média, 700 calorias. E um gato necessita, em média, 50 calorias por quilo. Fechou? Tá bem. Só que, se eu tiver um cão sedentário, magro, ele necessita nessa quantidade normal aí, tá? Se eu tiver um cão sedentário e obeso, ele vai precisar de um pouquinho menos de caloria, porque eu preciso que ele emagreça. Se eu tiver um cão extremamente ativo e magro, eu vou precisar de um pouquinho mais de caloria, porque eu preciso que esse cão, eu preciso que tenha conversão alimentar, né? Eu preciso que esse alimento se converta, de fato, em tecido. Também, como eu sou uma pessoa super legal, essa ontologia, eu fiz o cálculo para vocês, tá bem? Então, aqui, só deixa eu explicar para vocês o que é isso. O que está aqui considerado como normal é uma ração que tenha em média, 3,5 calorias por grama. Beleza? Aquela ração normal do cão adulto, porte médio, tá? Aquela ração com pouca especificação normalmente vai ser uma ração normal, com mais ou menos essa densidade calórica. Uma ração com alta caloria, ela vai ter em média 4 calorias por grama de ração. E uma ração com baixa caloria vai ter em média 3,2 gramas 3,2 calorias por grama de ração. Então, aí quando vocês fizerem aquela pergunta, o cão é ativo? É ativo. Beleza, já vem pra cá, é ativo. Aí vocês vão olhar e vão ver que esse animal tem um score corporal super alto, tá? Esse cachorro é obeso, ativo e obeso, um gordinho faceiro, tá? Então, se ele é muito ativo e ele é obeso, ele tá gastando muita caloria, vamos dar uma densidade calórica normal, uma ração de densidade calórica normal para esse animal, tá bem? Se ele é um animal extremamente ativo e tá magrinho, a gente vai utilizar para o nosso cálculo uma alta densidade calórica, que é de 4 calorias por grama de ração, tá bem? Isso é no caso do tutor não poder dar aquela ração que já vem especificado isso no rótulo, ou aquela ração que é especial para o tipo de atividade, é especial para o cão atleta, ou especial para o cão obeso, ou especial para aquele tipo de necessidade específica que aquele animal tem, tá bem? Então, se a gente for ver, 4 gramas é mais ou menos 14% mais do que 3,5 gramas, tá? E 3,2 gramas é mais ou menos 8% menor do que 3,5 gramas. Então, pegamos 3,5 gramas como o normal, como o padrão, e aumentamos 14% da recomendação do rótulo, no caso de um animal necessitar de uma alta caloria, uma ração de alta caloria.
e tiramos 8% caso o animal necessite de uma ração de baixa caloria. Não sei se me entenderam até aqui, espero que sim. Se não entenderam, voltem em vídeo. Se eu falei alguma coisa errada, me mandem um WhatsApp. Tá, Luísa, mas assim, ó, o tutor tá na AM, comprou a ração que deu, coitado, rola. Acontece. É ruim, mas acontece. Não vem nada especificado. Matei o mosquito. E não vem nada especificado no rótulo. Nada. Né? Vai ter porcaria nenhuma de quantidade, de recomendação. Se não vem uma quantidade de ração recomendada para tu aumentar 14%, para tu diminuir 14%, não tem isso. Tá, não tem. Mas a gente vai ter, normalmente, cadê? A gente vai ter, ih, porcaria, não tem aqui. A gente vai ter energia metabolizável dessa ração, tá? E se a gente tiver energia metabolizável dessa ração, a gente sabe quantas calorias tem a ração. Se a gente sabe quantas calorias tem por grama de ração, a gente consegue calcular, porque a gente sabe que um cão precisa de 70 gramas de 70 calorias por quilo por dia, um gato precisa em média 50 calorias por quilo por dia. Não, Luísa, mas tu não tá entendendo, o cachorro tá assim, ó, caquético. Tá bem? Aumenta 14% neste cálculo. Porque, quando tu jogar na nossa tabelinha, tu vai ver que um animal caquético, ele precisa de uma densidade calórica, uma ração de densidade calórica um pouquinho maior. Tá? Existe aqui, ó, uma calculadorinha online que vocês podem usar. Mas para nossa situação problema, vocês não vão jogar na calculadora online. Vocês vão resolver sozinhos. Então, essa situação problema é para ver se vocês entenderam isso que eu expliquei agora. É o seguinte, lembram que vocês já têm situações problemas da última aula de nutrição que nós fizemos. Guardem elas, que elas vão ser usadas junto na avaliação da gincana de vocês. Assim como esta aqui, tá? Caso vocês me digam, Luísa, não consegui resolver, não consegui resolver, não consegui resolver, eu vou dizer para vocês. Debatam, discutam dentro do grupo do WhatsApp, usem-se. Vocês são colegas, cresçam juntos, tentem. Se alguém entendeu, explica para a turma. Se vocês tentarem e me disserem, Luísa, ninguém entendeu, aí eu resolvo com vocês e a gente tira ela da gincaninha. Fechou? Mas tentem, de coração. Então, um cão de 4 anos de idade, pesando 12 quilos, ou seja, ele tem 4 anos, ele é um animal adulto, tá? Ele não é filhote, ele não é idoso, ele é um adulto jovem. 12 quilos, ativo, não falei se ele pode porte grande ou porte pequeno, até agora, tá? Então, 12 quilos, por exemplo, um pincher pode ser, é um cachorro obeso, 12 quilos, um Doberman é um cachorro score 1, né? Então, um cão de 4 anos de idade, pesando 12 quilos, ativo, ó, joguei na nossa tabelinha, ativo, com score corporal 2, então ele é ativo e magro. Recebe a seguinte ração: ração seca, frango e carne para cães adultos. Ok, uma ração normal. Só para dizer que ele recebe uma ração de cães adultos. Se é uma ração normal, normalmente ela vai ter uma densidade calórica perto de 3,5 calorias por grama, tá? O rótulo recomenda, traz, ó, tá repetido aí. Como você que tá no Word ainda, eu corrijo antes de mandar pra vocês. Recomenda, recomenda porcaria nenhuma. O rótulo traz a seguinte informação. Então, este é o rótulo da ração, só traz isso. Quanto tem de umidade, quanto tem de proteína, uma ração com 23% de proteína, com gordura, né, que é o extrato etéreo, 10%, blá, 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 aqui, todas as adições que a gente tem nessa ração, os aditivos que a gente tem associados a ela, e a energia metabolizável, que são 3.640 calorias por quilo, ou seja, 3,64 calorias por grama. Estou escrevendo eu aqui. Assim, calcule quantos gramas de ração fornecer por dia para esse cão. Com vocês, tá bem? As informações estão todas aí. Não joguem na calculadora, calculem. Quantas refeições? Aqui, deixa eu trocar. Não, deixa aqui. Quantas refeições a ração deve ser composta? Gente, animais mais jovens, um número maior de refeições. Aqui está discriminadinho também. Animais mais velhos, um número maior de refeições. Animais adultos, rígidos, no mínimo 2 refeições por dia, tá bem? Não
dar nunca uma única refeição. A gente pode ter vários problemas digestivos associados a isso, tá? Se ele vai comer muito rápido, ele vai ter uma repressão gástrica gigantesca. Então ele vai comer tudo. Pensem que todo o conteúdo que ele tem que comer por dia, ele vai comer em uma única vez. Aquilo tudo vai entrar no estômago dele uma única vez. Gato se controla, cachorro não, tá? Então, se a gente largar para um cachorro faminto 1 quilo de ração, antes que ele se dê conta que ele está saciado, ele já vai ter comido 1 quilo de ração, tá? Então a gente pode ter gases, diarreia, má absorção, a gente pode ter engasgo, a gente pode criar um animal ansioso em decorrência da fome, tá? Dessa ansiedade que ele vai ter por comida o dia inteiro. E é muito grave, a gente pode ter torção gástrica, tá? O estômago, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa para ver aqui. O estômago de um cão, acho que talvez isso aqui, ó. O estômago de um cão, ele é preso em 2 pontas. Pensem, ó, cadê? Tentando desenrolar o fio do meu fone aqui para usar ele como exemplo. Aqui, ó. Foi. Tá? O estômago de vocês, puxa vida, tá ruim pra caramba. Não dá pra enxergar nada. Eu não vou editar o vídeo, tá? Era pra eu ter pausado, eu não pausei e eu não vou editar. Então, convivam com essa falha tecnológica. Vamos lá. Podia ter pensado nisso antes, né? Ó, o nosso estômago, ele tá assim. Então, vem aqui, ó. O nosso trato digestório. Tá, sai da boca, vem, passa, na verdade, assim, né? Pelo estômago e vai. E segue lá, intestino, até o reto. Nos cães, é assim, né? Então, o estômago, se o nosso estômago tá assim, nos cães ele tá assim. E o estômago, ele é preso em 2 pontas, em cima e embaixo. Então, nos cães, ele fica penduradinho, como se fosse uma redinha, assim. E aí, o que acontece? Se encher demais, pesa demais. Quando esse animal se agita, essa redinha faz e vira, tá? Então, como se vocês pegassem uma rede e virassem ela mesmo assim. O que acontece? Ele se torce sobre o próprio eixo. E aí, a gente não consegue mais passar alimento, nem vindo, né, da porção mais cranial, então nem vindo do esôfago, e nem sair esse bolo alimentar do estômago em direção ao intestino. A gente faz uma torção gástrica e é um problema de correção cirúrgica bem sério, bem grave. Tá bem? Para filhotes, a gente não dá, e para idosos principalmente, né? A gente tem esse problema com todo mundo, mas o risco é maior com filhotes, principalmente depois com idosos, da gente ter hipoglicemia. Então, todo esse açúcar que está presente no sangue, ele vai ser consumido pelas células e esse animal vai ficar com uma glicemia muito baixa. A questão é que a gente precisa ter sempre glicose disponível no sangue, porque o cérebro utiliza essa glicose do sangue, tá? Quando precisa de uma disponibilidade, todo o corpo utiliza a glicose, tá? Como fonte de energia, e que o cérebro só utiliza a glicose. E a gente precisa ter glicose disponível no sangue sempre para uso das funções cerebrais. Se a gente tiver um animal hipoglicêmico, a gente vai tendo perda de funções, pode ter convulsão, esse animal pode ficar comatoso, tá? E ele pode ir a óbito. Para gato, de maneira geral, o ideal também é que a gente consiga fracionar o maior número possível de refeições. Tem tutores que saem de casa de manhã cedo, colocam toda a quantidade de ração ali e tchau e benção, chegam, né? Tem um pouquinho, o gato vai comendo ao longo do dia, tá? Mas tem gatos que são um pouco mais esfomeados, eu tenho um louco aqui, que o prato de ração dele tá sempre vazio. Então, para ele, a gente acaba fracionando ao longo do dia, tá bem? Aqui algumas vantagens e desvantagens da ingestão de ração úmida, tá bem?
Cão também pode comer ração úmida, tá? Mas a gente não vai ter nenhuma grande vantagem ou desvantagem associado a isso. A diferença maior mesmo a gente tem na alimentação de felinos. Aqui eu falo para vocês que, né, como eu falei para vocês, que no rótulo, nos ingredientes, sempre o primeiro ingrediente é o que tem em maior quantidade. O ideal é que a gente tenha sempre como primeiro ingrediente as proteínas, tá bem? Então, aqui, o que é bom das proteínas e o que é ruim das proteínas, também vocês vão ver que o material tá bem explicadinho, gente, tá? Os tipos de gorduras, vitaminas, as recomendações gerais que eu tinha comentado com vocês, então, percentual de proteína necessária na alimentação de felinos e caninos, tá bem? Animais em crescimento e lactação necessitam de mais proteína do que animais senis e mais proteínas do que animais em manutenção. Na semana que vem eu vou mandar para vocês também um material que é bem bacana, eu vou montar um materialzinho para vocês entenderem como alimentar, como fazer cálculo com neonato, tá bem? Então, com esses animais recém-nascidos que ficaram órfãos, por exemplo, que a fêmea rejeitou, o que a gente achou dentro do saco, né? Porque o idiota jogou fora. Como que a gente faz o cálculo para alimentar e como que a gente formula esses leites nas diferentes espécies, tá bem? Esse material vai junto na semana que vem para vocês. É importante que a gente saiba que gatos são carnívoros e não onívoros como os cães. Por isso, rações de gato têm muito mais proteína do que ração de cão, tá bem? Por deficiências que os gatos têm na metabolização de carboidratos e também por algumas deficiências de enzimas, de aminoácidos essenciais que os gatos têm, a ração dele precisa ser suplementada, tá? Por isso, gatos têm que comer ração de gato. E isso tudo seria um excesso para os cães. Então, cães têm que comer ração de cães, tá? Então, aqui as alterações, felinos e os tipos de ração. É importante que a gente saiba que não existe uma determinação em legislação, por exemplo, que nos fale de quais as tipificações da ração. Mas o mercado nacional vem cada vez criando mais categorias, tá? O mercado internacional usa o que é o mais comum para todo mundo ainda, né? E que, graças a Deus, porque é mais fácil para a gente, que é a ração standard, a ração premium, a super premium e as rações clínicas. Então, a nossa ração de saída seria a ração standard, então, o que se chama de ração econômica no Brasil, a ração de combate entraria nas standard. Tem uma ração premium, que é uma ração de boa qualidade, intermediária, entre a standard e a super premium. A ração super premium, que é uma ração de excelente qualidade, com boa qualidade de proteína, com bom percentual de proteína, e as rações clínicas que são específicas para cada tipo de problema. Então, eu não posso dizer, por exemplo, que uma super premium que uma clínica que é muito mais cara, que uma super premium, de repente ela vai ter mais proteína. Não, às vezes não. Para um paciente renal, por exemplo, ela vai ter menos proteína, tá? Então depende ou que ela vai ter mais energia metabolizável ou não. Para um obeso ou para um diabético, ela vai ter menos energia metabolizável, vai ser menos calórica. Então as ações clínicas a gente não tem um padrão. Para cada tipo de problema, para cada tipo de alteração, a gente vai ter uma condição nutricional diferente que essa ação vai atingir, tá? Só que no Brasil a gente fala nisso aqui tudo, ó. O mercado brasileiro tem a ração de combate, que é aquela mais de saída, que é aquela mata-fome, tá? É a ração mata-fome, aquela ração anti-barriga. Não é que ela não tenha nenhum nutriente, não é que ela não tenha nenhuma digestibilidade, mas ela vai ter uma digestibilidade baixíssima e ela vai ser muito pobre em nutrientes. Temos a ração econômica, que é um pouquinho menos grosseira que a ração de combate, mas ela ainda é uma ração de baixíssima qualidade. Temos a standard, que deveria ser a nossa ração de saída. Depois a premium, temos a premium especial entre a super premium e a ração premium, e temos as rações clínicas, tá? Aqui, ó, eu trouxe para vocês discriminadinho dentro do mercado nacional, porque daí eu trouxe, não adianta também eu não trazer para vocês, porque os tutores chegam falando sobre isso. Então, para vocês aqui, ó, quais são as características, então. Quanto que a gente vai ter de energia metabolizável, qual digestibilidade, que tipo de matéria-prima que essas rações usam e qual proteína bruta que elas usam, tá?
É importante que a gente saiba que a gente tem muito mais categorias para as rações de cães que para as rações de gato. Leiam isso, tá bem? Ó, voltem, gente, com dúvidas, voltem com perguntas. Leiam esse material, se debrucem, tá? Montei com muito carinho para vocês. Ó, e aqui a gente tem comparando qualidade dos ingredientes aqui relacionados à proteína. Então, o que a gente pode encontrar nas diferentes classes de ração? Tá bem? Eu não vou, por exemplo, encontrar uma farinha de pena, farinha de osso, como fonte de proteína de uma ração super premium, tá? Por quê? Porque é uma proteína de baixíssima qualidade. Ah, Lúcia, farinha de pena é proteína? PQP, né? Sim, é proteína. O cabelo não é queratina? Basicamente, cabelo é queratina. Pele, queratina. Queratina é o quê? Uma proteína. Proteína a gente tem em tudo. A diferença é que nem todo tipo de proteína ela tem uma boa metabolização, uma boa digestibilidade, uma boa absorção e uma boa conversão em nutrientes dentro do nosso corpo ou do corpo dos animais. Tá? Acho que era isso, pessoal. Tá bem? Espero que a nossa reuniãozinha tenha ficado gravada, senão vou ter que fazer tudo de novo. Boa noite a todos, são 3h31 da manhã, como vocês podem ver no meu celular, tá? Que eu estou compartilhando a tela. E, bom, mandem dúvidas, mandem perguntas, se cuidem. Estamos em lockdown, ainda estamos em bandeira preta, tá bem? Beijos a todos. Ai, são meus filhos.